Alô, amigos! Sexta-feira 13 hoje. Eu sou o José Carlos Bernardi e trago para você as notícias aqui no canal Vista Pátria, substituindo o querido Alan Frutuoso. O advogado de Lula, um deles, que assinou várias peças de defesa de Lula na Lava Jato, ganhou um presentão essa semana. Foi nomeado assessor pessoal de Lula no Palácio do Planalto. Flávio Dino, ministro da Justiça, foi denunciado por um deputado do PL na Procuradoria-Geral da República por ter faltado uma convocação na Comissão de Segurança Pública da Câmara. O presidente da Câmara, Arthur Lira, promete engavetar tudo contra o STF na Câmara dos Deputados. Uma notícia triste. Carol Heller, ativista de direita, foi encontrada morta nesta quinta-feira na sua casa em São Paulo. O petróleo pode disparar no mercado internacional. Até quando a Petrobras vai segurar os preços no Brasil? E a inflação na Argentina já atingiu a marca de 138% em um ano. Está disparado e pode afetar o resultado das eleições daqui 9 dias na Argentina. Esse é o canal Vista Pátria, que está no ar todos os dias para você, com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu peço a sua atenção para dar o seu like, curtir, compartilhar e também comentar. Esse é o nosso Pix, para você nos ajudar a manter o Vista Pátria no ar. Faça mesmo o seu depósito, ajuda a manutenção do canal, mas também ajuda na defesa do querido Alan Frutuoso, preso há quase 90 dias, por causa dessa democracia relativa que vivemos no Brasil. Um advogado que defendeu Lula na Lava Jato ganhou um cargão esta semana. Sim, ele foi nomeado no Palácio do Planalto. Lula terá como assessor do seu gabinete pessoal no Palácio do Planalto um destes advogados que fez parte da equipe de Cristiano Zanin nas defesas de Lula. Quem ele é? É o advogado Luiz Henrique Piquini Santos, que foi nomeado esta semana como assessor do presidente Lula no gabinete pessoal do presidente. Salário: R$11.300. Esse advogado que defendia Lula nos casos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, agora é assessor de Lula. E o mais interessante, que a nomeação não foi assinada por Lula, mas foi assinada por um sujeito que é conhecido no Palácio do Planalto como Marcola. Calma, não é o Marcola do PCC. O apelido é o mesmo. Parece que Lula gosta de ter gente perto dele, né? Tá aí, Marcola, na verdade, é o chefe de gabinete do presidente Lula. Isso, exatamente, é uma ironia isso, né? O nome do chefe de gabinete do presidente Lula, o apelido, é Marcola, mas trata-se de Marco Aurélio Santana Ribeiro. O Marcola que assina essa nomeação para o gabinete pessoal do presidente da República, um advogado que defendia Lula, o advogado Luiz Henrique Piquini Santos. Marcola do ladinho de Lula fazendo esse servição. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi denunciado por crime de responsabilidade para a Procuradoria-Geral da República. Quem fez a denúncia foi o deputado de São Paulo, do PL paulista, Paulo Bilinski, que protocolou essa denúncia na quarta-feira, dia 11 de outubro. A Procuradoria-Geral da República recebeu a denúncia que, segundo Paulo Bilinski, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e Segurança Pública, faltou a uma audiência importante na Câmara dos Deputados. Dino é alvo de 19 requerimentos dentro desta comissão para que ele dê esclarecimento sobre diversos assuntos. No ofício enviado aos deputados, Flávio Dino justificou a ausência por ter providências administrativas inadiáveis relacionadas a uma operação policial. Bilinski afirma que, ao faltar essa audiência, Flávio Dino incorreu num crime,
o crime de responsabilidade que está disposto na Lei 1079 de 1950. É uma lei federal. Diz, segundo o Paulo Bilinski, que são crimes de responsabilidade dos ministros de Estado a falta de comparecimento sem justificação perante a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal ou qualquer das suas comissões, quando uma ou outra casa do Congresso os convocar para pessoalmente prestar informações acerca de assunto previamente determinado. Perceba só que Flávio Dino não recebeu o convite, foi convocado e simplesmente não compareceu à reunião que começaria às 9 horas da manhã. A Comissão de Segurança Pública da Câmara recebeu às 9h27, 27 minutos mais tarde, um e-mail dizendo que Flávio Dino não compareceria. Mas o próprio Paulo Bilinski comentou que, do lado de fora, antes de entrar na sessão, os deputados petistas e da esquerda já diziam que sabiam no dia anterior que simplesmente Flávio Dino não compareceria. Dino já esteve numa outra reunião que teve bate-boca, a reunião até teve que ser encerrada mais cedo. Toda a esquerda prepara ali uma cena, um teatro, e todo aquele bate-boca é exatamente para que a pauta e os questionamentos não avancem. Em 11 de abril, Dino foi ouvido nessa mesma comissão e nessa ocasião a sessão foi encerrada bem mais cedo depois dessa discussão bate-boca. Dino tem sido alvo de muitos pedidos de deputados da oposição e ele está previsto para comparecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara no próximo dia 25 de outubro. Será que Dino vai comparecer a essa próxima reunião da CCJ na Câmara dos Deputados? E ontem, no início da noite, a revista Oeste trouxe a notícia de que Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados, afirmou num grupo restrito que deverá engavetar todas as pautas anti-STF que chegam à Câmara dos Deputados. Na verdade, começa a ter aqui um conflito entre Lira e Rodrigo Pacheco do Senado, que já fez andar com rapidez algumas pautas importantes no Senado. Arthur Lira teria sinalizado que essas pautas incômodas à corte, ele sinalizou numa ligação telefônica com o atual presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. É uma posição que é frontalmente contra o que Rodrigo Pacheco tem adotado de postura nestes últimos tempos. Pacheco defende entre os senadores a votação de mandatos mais curtos para os ministros do STF, que atualmente se aposentam com 75 anos. E também, além de mandatos menores, subir a idade mínima de 35 anos para 50 anos daqueles que serão indicados para o STF. Estaria aqui em rota de colisão Lira e Pacheco. Mas tem uma outra mensagem. Por que mesmo Pacheco não quer se indispor com o STF? Seria porque o STF tem engavetado muitos dos processos que tramitavam na corte contra o Arthur Lira? E mais, essa questão de engavetar processos, principalmente as emendas à Constituição, são muito importantes. Enquanto, por um lado, no Senado a coisa andou nas últimas 2 semanas, uma proposta de emenda à Constituição precisa passar pelo plenário da Câmara, em 2 turnos, com no mínimo 308 votos. Mas quem pauta se vai ou não ao plenário é justamente o presidente da Câmara, nesse caso, Arthur Lira. Estaria ele segurando as pautas bomba contra o STF? Com certeza, o Brasil não sai ganhando, muito menos a democracia. A noite de quinta-feira, 12 de outubro, foi muito triste para os conservadores, principalmente para os ativistas, com a notícia da morte confirmada da influenciadora ativista
Carol Heller, de direita. Ela tinha 36 anos e o nome dela é Flávia Caroline Andrade Heller, conhecida como Carol Heller. Foi encontrada morta na sua casa, na cidade de São Paulo, na noite desta quinta-feira. Tinha 36 anos de idade. A morte foi confirmada por vários parlamentares, mas 2 horas antes, Carol fez uma publicação no Instagram que parecia uma despedida. Na postagem ela dizia que o suicídio é abominável, mas que havia perdido a guerra. Ela também forneceu o endereço dela para o Corpo de Bombeiros e pediu desculpa entre os seus entes queridos. A questão da depressão que leva a essa atitude extrema realmente é muito grave e é um mal que atinge muitos jovens. E tudo que nós estamos vivendo no Brasil hoje, as pessoas que tinham muita esperança, perderam a esperança. E nessa hora, quando as pessoas se sentem assim, é preciso buscar ajuda. Não tenha vergonha de buscar ajuda se você anda com pensamentos ruins e sem esperança. Busque ajuda mesmo. Olha, mais uma brasileira foi confirmada que foi assassinada pelo Hamas esta semana na crise humanitária que nós estamos vivendo. A Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, também participava daquela festa rave quando o Hamas iniciou os ataques no dia 7. Agora já são 3 o número oficial de mortos, de brasileiros mortos na crise que vive Israel. Mais uma brasileira morta. E um outro problema que essa crise que tem lá no Oriente Médio, os ataques do Hamas e a guerra contra o Hamas, de Israel contra o Hamas, é a disparada do preço do petróleo no mercado internacional. A crise que se agrava na guerra na faixa de Gaza atinge em cheio o mercado de petróleo internacional. Só na manhã desta sexta-feira, 13, o barril de petróleo subiu quase 5%. Aqui no Brasil, a Petrobras tem mantido o preço dos combustíveis de forma artificial. Mas 2 semanas atrás, Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, já anunciou que poderá ter novo aumento de combustíveis. Agora, com a crise lá exatamente na faixa de Gaza, será muito difícil o governo brasileiro, com a Petrobras, manter artificialmente o preço dos combustíveis. Prepare o seu bolso. Vem aí mais inflação. E falando em inflação, a inflação na Argentina socialista de Alberto Fernandes atingiu a marca nos últimos 12 meses de 138,3%, uma inflação de quase 140%. A previsão de que no final do ano, este ano, a inflação argentina atinja a marca superior a 170%. A inflação argentina, esses são dados oficiais da Argentina, impactarão com certeza nas eleições presidenciais da Argentina, que estão marcadas agora para o próximo dia 22 de outubro, portanto daqui 9 dias. A Argentina passa por uma crise gigantesca e é o segundo país com a maior inflação na América Latina. O segundo país. Adivinhe qual é o primeiro país com a maior inflação na América Latina? Se a Argentina está com 138,3% neste ano, olha só, a Venezuela. Sabe quanto que é a inflação da Venezuela? 318%. 318% é a inflação venezuelana. Este é o socialismo que está chegando a galope aqui na América Latina. E se o Brasil não se cuidar, poderá entrar nesse circuito inflacionário gigantesco.
O canal Vista Pátria está no ar para você de segunda a sexta, sempre trazendo informações fresquinhas, com opinião e com considerações importantes. De segunda a sexta, Vista Pátria no ar, trazendo essas informações para você. Eu peço que você curta, se inscreva, comente e compartilhe. Esse é o nosso Pix e eu peço a sua ajuda para mantermos o Vista Pátria no ar, porque Alan Frutuoso, nosso querido diretor do Vista Pátria, preso há quase 90 dias, é quem mantinha o canal. Agora está nas nossas mãos. Eu peço a sua ajuda e nós também precisamos ajudar a família do Alan Frutuoso nas despesas que são gigantescas. As despesas de defesa do Alan Frutuoso, que está preso justamente por fazer esse trabalho jornalístico importante. Ele que estava no dia 12 de dezembro cobrindo a convulsão que aconteceu com a prisão do cacique Tsererê e a diplomação de Lula e Alckmin no Tribunal Superior Eleitoral, dia 12 de dezembro do ano passado. Obrigado pela sua audiência. Mesmo que seja sexta-feira 13, tenhamos esperança.